Graça e paz, irmãos, Igreja Presbiteriana de Fontinha, Estrada da Fontinha 220, Bento Ribeiro, pastor efetivo Reverendo Carlos Lima, neste estudo do breve catecismo e também da palavra do Senhor para edificação do povo de Deus, orando e intercedendo pelo povo de Deus para a edificação da nossa igreja e de todos os nossos amigos, parentes, vizinhos e de todos aqueles que a nós se congregam. A paz de Cristo a você. Nesta quinta-feira, nós estaremos estudando a pergunta 28 do nosso breve catecismo, que nos fala sobre a exaltação de Cristo. Na semana passada falamos sobre a humilhação de Cristo e agora estaremos falando sobre como Cristo foi exaltado por Deus. Queremos então iniciar esse trabalho com uma oração para que possamos sermos dirigidos por Deus através do Espírito Santo. Vamos então buscar a presença de Deus. Oremos então. Querido, amado Deus, nós buscamos a Tua direção neste momento, Pai, para que possamos estar orientados pelo Teu Santo Espírito para fazer a Tua vontade, mas também, Senhor Deus, para entender a Tua palavra, Senhor. Nos abençoa neste momento, Senhor, para que possamos, Senhor Deus, através da Tua palavra, crescer em graça, em conhecimento, e o Teu povo possa ser edificado. Seja com aqueles, Senhor Deus, que neste momento se encontra triste, que se encontra cabisbaixo, que se encontra longe, Senhor Deus, às vezes e possivelmente até dos Teus caminhos. Conforta o Teu povo, consola o Teu povo, assim nós suplicamos, em o nome do Senhor Jesus, na força e consolação do Espírito Santo. Amém. Queridos, vamos partir para o nosso estudo do breve catecismo, ou catecismo menor de Westminster. Vamos lá? Primeiramente, então, irmãos, a pergunta número 28, que nos indaga o seguinte: em que consiste a exaltação de Cristo? A resposta: a exaltação de Cristo consiste em Ele ressurgir dos mortos no terceiro dia. Então tem os versículos aí em 1 Coríntios que nos falam sobre essa ressurreição ao terceiro dia dos mortos. Em subir aos céus e estar sentado à mão direita de Deus Pai. Temos os textos em Atos e em Efésios que nos falam isso. E em vir para julgar o mundo no último dia. Temos os textos em Atos 1:11, e também tem o texto em Filipenses capítulo 2, que nos falam também a mesma coisa. Neste momento eu queria ler com você dois desses textos que estão aí nos assinalando. O primeiro deles está em 1 Coríntios capítulo 15. Perdão, vamos ler o de Atos primeiro. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso de número 11. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo
como viste subir. E anteriormente o texto fala ainda em Atos capítulo 1, o seguinte, lá no verso de número 9. Ditas estas palavras, foi Jesus ele elevado às alturas, à vista dele, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Ora, aí no verso 6, o sobrescrito do texto fala sobre a ascensão do Senhor Jesus. E aí ele está nos mostrando como o Senhor ascendeu, foi para o céu, foi então exaltado à vista de todas as pessoas. Mas mais à frente, nós temos o texto de Efésios, Efésios capítulo 1, a partir do versículo 19, eu vou ler. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à direita nos lugares celestiais. Ou seja, Cristo está nos céus, assentado à direita do Deus Pai nos lugares celestiais. Mas eu vou continuar lendo ainda. 21. Acima de todo principado e potestade e poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Ou seja, o nome do Senhor Jesus está acima de todo o outro nome. E ele está acima de todos os outros deuses, no presente e no porvir também, porque ele foi exaltado a sua posição de Deus. Verso 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ou seja, ele, além de colocar todos os principados debaixo dos seus pés, esse poder ele deu à igreja, a igreja de Cristo, a sua igreja, para que esta mesma igreja fosse testemunha deles nos dias atuais, nos séculos atuais, com esse poder que foi delegado à igreja. Irmãos, nós estamos falando sobre exaltação, sobre a volta de Cristo ao seu lugar lá nos céus. E que nós queremos dizer que essa exaltação, mas também a humilhação que nós falamos na aula passada, são mistérios de Deus. Então, como nós falamos na aula passada, para nós prescrutarmos, para nós entendermos a sua totalidade, nós teríamos que ter muito mais informações que a Bíblia, a palavra de Deus, não nos dá. Então é um mistério, e a exaltação também é um mesmo mistério. Como o Senhor voltou? Por que voltou? Como o Senhor proporcionou isso? Como isso se deu? Isso não nos foi revelado. Mas, biblicamente, nós podemos afirmar algumas coisas. Número 1, está aí, embaixo, e nós assinalamos que essa exaltação, ou essa volta do Messias, do Cristo, ao seu lugar lá nos céus, ela reverte o quadro da humilhação. Cristo se humilhou tomando forma de homem, e nesse sentido agora ele volta ao estado original, como ele era, como ele tinha lá na eternidade, no lugar onde ele tinha na eternidade, sendo Deus, assentado à destra, à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, voltou à Trindade e abandonou a sua forma corpórea, humana, material. Voltou à sua forma original e divina. Então essa é a primeira conclusão que a Bíblia nos faz tomar estudando esse assunto.
Segundo lugar, nos fala que a encarnação foi de iniciativa de Deus. Deus o quis, certo? Deus quis se tornar homem e se tornou homem na forma de Cristo, o Deus Filho. Mas também agora, no momento oportuno, o Verbo que se fez carne, ele também voltou à sua forma glorificada nos céus. E também o fez na sua livre e espontânea vontade. Então, da mesma iniciativa divina desta encarnação, Deus também teve na mesma vontade divina para também se exaltar e voltar à sua forma de exaltação. Exaltação, irmãos, nós queremos abrir um parênteses aí, não é forma orgulhosa, não. Essa exaltação é sua forma de esplendor, a sua forma normal e a sua forma corriqueira. Não que ele queria ostentar, não que ele queria aparecer, mas essa era a sua forma normal de Deus lá nos céus. Então nós não podemos nunca pensar que essa forma fosse uma forma de Deus se mostrar como algumas pessoas, como algumas pessoas às vezes querem aparecer. Mas não foi isso. Humilhação e aí também se mostrar, ficar nessa forma que Deus escolheu, nessa forma de exaltação, ela não tem nada a ver com o sentido de orgulho ou de humilhação do ser humano propriamente dito. Em terceiro lugar, nós queremos dizer que na encarnação Deus se humilhou, se esvaziando de glória, mas não de divindade e da sua majestade, para que ele pudesse então se ombrear com o ser humano. Isso nós queremos dizer o seguinte, que a segunda pessoa da Trindade, Cristo, ele continuava sendo o Cristo, o Deus encarnado. Então ele simplesmente se humilhou no sentido de abandonar a sua glória lá nos céus e tomando forma humana, identificando com o homem, mas nunca perdendo a sua divindade, porque na nossa confissão de fé nós afirmamos que ele é totalmente homem e totalmente Deus. Então jamais também ele perdeu essa forma de Deus. Simplesmente ele, na forma humana, ele se ombreou, ou seja, ele ficou na mesma altura dos seres humanos, para que ele pudesse então sentir, refletir e estar nas mesmas condições para vencer o pecado, que um ser humano pudesse então enfrentar o pecado. Número 4, nós dizemos o seguinte, que o Verbo eterno, ele humilhou-se e exaltou-se sem comprometer em nada o atributo da imutabilidade, pois ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ora, nós dizemos que o Deus nunca muda, mas e na situação de Jesus Cristo? Que ele se tornou homem, então ele não teria mudado nesse sentido. Então nós estamos dizendo o seguinte, que esse atributo ele não foi comprometido, porque ele não mudou. Ele simplesmente se apresentou na encarnação em outra forma, mas essa forma não mudou a sua essência, o seu olhar para com a humanidade, o seu olhar para com a necessidade dos homens.
Número 5. Deus não mudou, permanece o mesmo, mas mudou substancialmente aos seus escolhidos ao tornar-se um deles, assumindo as culpas, ao redimi-los e ao regenerá-los. Ou seja, irmãos, Deus continuou sendo Deus, mas o que ele mudou foi no sentido de se tornar homem, mesmo que parcialmente, né, mudando uma forma parcial, momentânea, porque a sua aparência externa mudou, e ele aqui na terra então veio para tornar-se um dos homens, para que pudesse retirar a culpa e regenerar. Por isso então que nós dissemos que tudo isso é um grande mistério. Como explicar essa imutabilidade, ou seja, Deus não muda, com essa mudança aparentemente parcial do Deus, que era Deus, estava lá no céu se tornando homem, para simplesmente salvar o homem? É um mistério que pertence a Deus, mas que nós entendemos pela fé e pela grande vontade que Deus teve para com o ser humano, de salvá-lo, de mostrar a ele os caminhos benéficos desta salvação que pertence somente a Deus. Então, essas são as considerações preliminares. Prosseguindo, nós nos perguntamos em que consiste, então, essa exaltação de Cristo. Poderíamos perguntar isso de novo, de outra maneira. Quais são os indícios desta exaltação? Nós vemos essa exaltação, em primeiro lugar, na ressurreição de Cristo sobre os mortos. Cristo, irmão, ele não morreu, ele ressurgiu, ele morreu fisicamente na aparência das pessoas, mas ele venceu a morte, vencendo também o pecado, eliminando, portanto, a corrupção física, moral e espiritual, e essa mortalidade do ser humano, e dando ao ser humano essa possibilidade de salvação, porque ele mesmo é o sacrifício vicário por todos os pecados dos seres humanos. Ou seja, ele foi exaltado porque ele, quando se tornou esse sacrifício, ele quebrou todos os paradigmas que existiam no antigo judaísmo. Não precisava mais matar animais, derramar o seu sangue. Não precisava mais a mutilação desses animais. Não precisava mais o sacrifício. Não precisava mais o ritual desse sacrifício. Precisava-se sim a obediência, a mudança no coração, a santificação e o entendimento que Cristo já fez o sacrifício em nosso lugar. Então, ele é exaltado nessa ressurreição, porque ela é feita de uma vez só e para sempre. Não precisa mais outro sacrifício ser feito. Então, Cristo, ao ressurgir, nos aponta também, olha, você irá ressurgir dos mortos. O seu caminho é o céu. Glórias a Deus por isso. Nós temos com ele a nossa salvação preparada para cada um de nós. Que o Senhor seja glorificado em nossa igreja, na nossa família, na nossa vida. Amém. Mas também essa exaltação, ela pode ser vista na ascensão. O que foi essa ascensão do Senhor? Vocês lembram que o Senhor nasceu da Virgem Maria, humilde, lá na manjedoura, não tinha lugar para ele nem nascer, ele teve que nascer e ser aparado entre os animais. Uma manjedoura é o lugar da forragem dos animais, não é isso? Então ele desceu
humilde, mas subiu em glória. As pessoas olhando para os céus, os anjos recebendo, as nuvens se abrindo e se fechando após ele, os anjos falando, ele vai voltar um dia. Esse que você viu vai voltar um dia. Então essa ascensão de Cristo é um sinal e consequência lógica dessa ressurreição. Nós escrevemos aí, marca essa subida triunfal, marca que ele encerra um ciclo humano e agora ele está vivendo num corpo espiritual, individual, e foi para o céu e foi entronizado entre os anjos, entre os querubins. Ele voltou para o seu lugar. E todos aqueles que olharam para ele se maravilharam, mas também se imbuíram de pregar o evangelho, irmãos. Olha, foi tão potente essa visão que aqueles que viram o Senhor indo para o céu pregaram o evangelho de uma tal maneira que nós estamos aqui nos dias atuais. O evangelho foi pregado para a Europa, foi para os Estados Unidos, chegou na América, está aqui nos dias atuais e é uma força porque aquelas pessoas viram Cristo subir. Então, que imagem! Então, as consequências poderosas desta exaltação de Cristo, elas irromperam séculos. Então, quando nós vemos Cristo lá no céu, entendemos que ele foi exaltado, ele está no seu lugar, ele está recebendo a glória desde já, ele voltou o seu lugar de origem, o seu lugar celestial, porque ele cumpriu a sua missão terrena de nos salvar, faltando agora, então, a última das suas missões, que vai ser no julgamento e salvação final de todos os seus eleitos. Mas ele veio para morrer pelos nossos pecados, veio como advogado, mas virá então como nosso juiz, e nós temos que nos preparar para aquele dia. O texto nos fala também sobre a entronização. O Cristo ressurreto, ou seja, que ressurgiu, o verdadeiro Deus e o homem também aqui na terra, ele agora está num processo de entronização, ou seja, irmãos, ele está à destra, à direita do Pai, numa posição de dignidade. E a Bíblia nos fala que ele que foi criado à imagem e semelhança de Deus, sendo Deus a segunda pessoa da Trindade. Ele assume o seu trono de nobreza. Então, está aí no texto, nós podemos afirmar, com base escriturística, na Bíblia, que o universo inteiro é governado por um verdadeiro Deus triuno, e que Cristo é parte deste Deus triuno, que fala aos nossos corações, que pega os nossos corações, que emite o seu poder consolador, que fez a sua parte. Ou seja, Cristo está no trono, irmão. Cristo é o Deus entronizado. Nós temos que receber essa verdade no nosso coração. E a última parte é no julgamento. O Senhor Jesus um dia vai julgar a todos. Ele que veio como nosso advogado, morrer por nós. Agora ele vai ser aquele que vai julgar e receber a sua total honra, onde ele vai ser exaltado, e a maior das exaltações, porque perante ele vão se dobrar todos os joelhos, e as humilhações que ele passou, passou lá no passado, agora serão sombras dessa exaltação, e todas as línguas confessarão que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, e ele vai julgar todos, porque ele será o juiz, e o juiz justo, e aí nós estaremos diante dele, de joelho em sua presença. Que Deus nos abençoe, que nós possamos entender essa verdade. É uma verdade bíblica,
que às vezes atenta, às vezes até para o nosso entendimento, mas ela é reta, porque ela faz parte dos planos de Deus para a sua igreja, para a sua casa. Que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, na nossa avaliação, nós temos duas perguntas, como sempre fazemos. Exaltação de Cristo. Eu gostaria que você explicasse com as suas palavras o que significa isso. O que é a exaltação de Cristo? Pastor, a exaltação de Cristo é isso, mais isso, mais isso. Então, com as suas palavras você explicasse. Exaltação de Cristo. Por que falamos que é um mistério? O pastor falou, a exaltação de Cristo é um mistério. Mas por quê? Então você também com as suas palavras explique. Tá bom, irmão? Tá bom, irmã? Então, assim que nós pudermos, nós vamos corrigir com você todas essas perguntas, tá bom? Vamos passar então para a segunda parte desse nosso encontro, que é a nossa reunião de oração. Nós queremos orar pelos diversos pedidos e hoje, principalmente pelos 161 anos de chegada do presbiterianismo aqui no Brasil, de Simonton. Então nós estamos aqui agradecendo a Deus. Pedir pela nossa igreja de maneira geral, pedir pela causa na justiça que nossa igreja move, para que a prefeitura reconheça a nossa imunidade e o IPTU de nossa igreja, então, seja imune, né? Ou seja, nós não tenhamos que pagar. Então, que Deus abençoe a justiça, o juiz, os oficiais de justiça, o nosso advogado, para que nós possamos ter o direito e não precisarmos pagar nada, sendo tudo certinho, tudo resolvido, e o nosso direito seja reconhecido pela justiça. Pedir também que o Senhor nos abençoe no sentido dos nossos preparativos para a volta do culto da pandemia, né, irmãos? Nós sabemos que existe alguns limites, como, por exemplo, a idade. Se os irmãos olharem para o decreto de volta da pandemia, e algumas pessoas que estão querendo voltar, as pessoas deveriam dar uma olhada no decreto, como, por exemplo, a igreja só pode receber 1/3 dos membros. Ela não pode receber idosos. Os irmãos já leram isso? Os idosos devem ficar em casa, ou seja, a igreja está aberta para aqueles que não são idosos, que não têm uma idade definida pelo decreto. Então, às vezes, algumas pessoas até querem voltar e nós achamos justos ou justa essa vontade, mas o decreto é muito claro, ele limita numa idade, e às vezes a idade que não é a nossa idade para voltar. Então nós estamos adequando bastante, mas estamos nos protegendo para isso, para que possamos voltar e voltar de um modo adequado. Mais ainda, irmãos, nós estamos orando por esses mais idosos, para que Deus proteja, para que na sua casa não haja nenhum problema, para que tudo possa concorrer para a volta tranquila desses trabalhos da igreja. Oramos pela dona Neucina, pela Vilma, né, que nos pede oração pelo seu lar, pela sua casa, pelo seu casamento. Pedimos pela dona Carli, pela Maura, pela Marúcia, pela Mércia, pela Sônia Abreu, Sônia Matos, a Neuza Barreto, a Neuza Magalhães, a Simone. Pedimos pelo Conselho da Igreja, Junta Diaconal, Sociedades Internas, Coral, pelos membros da Igreja.
Pedimos pela Sandra Patitucci, pela Vanessa, sua filha, pela sua casa, por todos os seus familiares, pela saúde física e emocional da nossa irmã Sandra Patitucci, pelo Carlos, pelo seu filho Sérgio, pela sua casa, pela sua saúde, pela sua vida. Pedimos pelo Betinho, irmão da Neuza Barreto, por toda a sua família, os seus filhos, para que Deus abençoe bastante esta família, que seja com ela. Nossa irmã Dalva sente muitas dores, seja com seu filho que está em tratamento, para que ele possa ser abençoado, Deus possa acalmar ele, mas que seja também com toda a família da nossa irmã Dalva, nossa irmã Dulce, do alongamento, né, que pede por uma menina que estava ainda bem enferma, para que Deus seja com ela, pela recuperação da cirurgia da nossa irmã Vera, pela Sônia Abreu, agradecendo a Deus pelo livramento que ela teve. Ela nos fala do pastor Marcelo, já nós temos notícia do pastor Marcelo, que ele está se recuperando, da Natália, que a Natália também fez a cirurgia, está também se recuperando, pela secretária do cardiologista dela também. Enfim, irmãos, a família da nossa irmã Sônia Abreu, são vários os pedidos que nós temos e nós queremos entregá-los todos nas mãos de Deus. A nossa irmã Glorinha, a nossa irmã Helena, a nossa irmã Deise Furtado, o Aurélio, a Patrício, o Davi e todos os outros irmãos que têm nos pedido. Nós temos orado imediatamente, viu? Temos falado com Deus e às vezes nós esquecemos, ou são os nomes aqui estão escritos, todos eles, mas nós pulamos ou deixamos de falar o nome dos irmãos, mas saibam os irmãos que são sempre lembrados e há sempre no nosso coração a alegria e o cuidado com os irmãos. Vamos orar? Vamos falar com Deus em oração? Querido Deus e amado Pai, nós na Tua presença estamos, Senhor Deus, entregando diante do Senhor todos esses pedidos, Pai. Pedidos que suplicam ao Senhor bênçãos em diversas áreas, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia do Teu povo. Que o Senhor fale conosco, Pai, e nos abençoe rica e abundantemente, Pai. Que o Senhor seja com a Tua igreja, Senhor. Que o Senhor estenda a Tua mão de poder para nos abençoar e guardar. Seja, Senhor Deus, com esses pedidos nas áreas da saúde, Senhor. Para que o Senhor vá onde os médicos não estão indo e não podem ir, Pai. Que o Senhor proteja a nossa vida, a nossa casa, para que o Senhor nos proteja das enfermidades, dos coronavírus, Pai, daquilo que rouba, Senhor Deus, a nossa tranquilidade, Senhor. Que o Senhor transforme tudo isso em alegria, Pai. Seja, Senhor Deus, com aqueles que estão desempregados, tristes, amargurados, Pai. Seja, Senhor Deus, com a nossa igreja, com a súplica que nós fazemos para que justiça seja nos feita e possamos ter reconhecida, Senhor Deus, reconhecido o nosso direito, Senhor, do IPTU, da nossa imunidade, Senhor. Nos abençoe, Senhor. Abençoa o Teu povo. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que estarão conosco, seja com o seminário, com as aulas que estão iniciando. Nos abençoe nos instrumentos novos que temos para trabalhar. Nos abençoe os alunos do seminário, Pai. Abençoa a Tua igreja. Abençoe aqueles que te pedem oração. Seja conosco. Nós assim oramos em o nome do Senhor Jesus, na força e consolação do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos, irmãs, queridos, na mão do Senhor nós estamos. Que o Senhor abençoe a sua casa rica e abundantemente. Receba a bênção do Senhor.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que o amor do Deus Pai, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, vosso Criador, e as ternas e doces consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todos vós, com todo o povo do Senhor, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, irmão, irmã. Bom final de quinta-feira. Boa noite, na paz do Senhor. Amém.